Jesus, convido você, ouvinte da Palavra de Deus, a participar comigo nesta tarde. Estaremos nesta tarde trazendo até vocês uma palavra da parte de Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 8, versículo 9 e 10. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 9 e 10. Diz assim: Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhe solenemente e declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele. Mais uma vez, agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhe solenemente e declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele. Glória a Deus, aleluia. Queridos e amados ouvintes da palavra do Senhor, você que nesta tarde nos acompanha, você que nesta tarde se encontra aí ao alcance da nossa voz. Glória a Deus, aleluia. Eu acredito que nesta tarde Deus tem uma palavra, Deus falou fortemente ao meu coração, no meu interior, e eu acredito que nesta tarde o mesmo Deus que falou fortemente ao meu interior falará contigo nesta tarde. Queridos e amados irmãos, aleluia. Sabemos que dentro do livro de Gênesis, aleluia, a primeira geração começou a partir de Adão. Sabemos que Deus fez a Adão do pó da terra e usou a matéria-prima chamada terra. Glória a Deus, aleluia. Logo a palavra fazer no hebraico, ou fazer a partir de algo existente, significa asa. Asa do hebraico traduzido para o português tem o sentido de fazer a partir de algo existente. Então Deus fez o homem, ou formou o homem do pó da terra, aleluia, conforme a sua imagem e semelhança. Esta foi a primeira geração. A primeira geração de Adão, glória a Deus, aleluia. Nós encontramos a genealogia de Adão no livro de Gênesis, que tem a seguinte referência: Adão gerou Abel, Caim, Sete, gerou filhos e filhas e morreu. Sete gerou Enos, Enos gerou Quenã, Quenã gerou Malaléu, Malaléu gerou Jared, Jared gerou Enoque, Enoque gerou Matusalém, Matusalém gerou Lameque, Lameque gerou Noé, Noé o construtor da arca. Então a primeira geração de Adão durou até o dilúvio. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Vamos falar um pouquinho da primeira geração. Daqui a pouco falaremos um pouquinho da segunda geração, que começou a partir de Noé. A primeira geração, que começou a partir de Adão, Deus decidiu destruir toda a raça humana, desde o homem até os animais, porque toda a terra naquela época, na primeira geração criada por Deus a partir de Adão, havia se pervertido. Toda aquela geração havia se contaminado. E o pecado era tão terrível e tão, glória a Deus, aleluia, impregnante naquela época. O pecado estava tão terrível
na primeira geração, que o povo estava praticando o chamado sodomismo. O que vem a ser o sodomismo? Aleluia! Sodomismo se refere a sexo ilícito. Homem com homem, mulher com mulher, homem com animais, mulheres com animais. E essa prática do sodomismo era, aleluia, fazia parte naquele tempo. Essa era a prática pecaminosa na primeira geração. Então a terra havia se contaminado fortemente na primeira geração e Deus decidiu destruir a terra, aleluia, naquela primeira geração e fazer uma nova civilização, dar início a uma nova raça humana. Aleluia. E quando Deus decidiu destruir desde o homem até o animal, naquela época, glória a Deus, aleluia, Deus encontrou um homem chamado Noé, que se encontrava justo naquela geração. Aleluia. Deus encontrou Noé, aleluia, que era justo naquela geração. Glória a Deus, aleluia. Então Deus chamou a Noé, que era justo na sua época, naquela geração. Deus chamou a Noé quando Noé tinha seus 500 anos de idade e lhe deu algumas orientações, ou lhe deu algumas instruções. Glória a Deus, aleluia. E Deus ainda colocou sobre Noé algumas responsabilidades ou alguns desafios. Deus chamou a Noé para algumas responsabilidades e para alguns desafios. Primeiro, Deus chamou a Noé aos 500 anos de idade para construir uma grande arca de 3 andares. Aleluia. Aquela grande arca feita por Noé, com todas as coordenadas e direção de Deus. Noé fez aquela grande arca sem as tecnologias que havia hoje. Não havia as tecnologias nem as ferramentas que existem hoje. Glória a Deus, aleluia. Aquela grande arca foi feita com uma madeira chamada de gofer, que é uma madeira desconhecida, mas esta madeira chamada de gofer era uma madeira muito resistente naquela época. Era uma madeira resistente aos temporais, era uma madeira resistente aos cupins e era uma madeira que não se apodrecia. A primeira instrução de Deus para Noé foi esta: Noé, faz uma grande arca e a farás com madeira de gofer. Aleluia. De 3 andares a fará. Os 3 andares desta arca foram nada mais, nada menos do que 22 metros de altura. Aleluia. A largura desta arca, orientada por Deus, aleluia, aleluia, o comprimento desta arca era de 180 metros, a altura desta arca era de 18 metros e a largura desta arca era de 30 metros. Aleluia. Repetindo aqui, o comprimento desta grande arca que Noé fez, orientado por Deus, o comprimento dela era de 180 metros de comprimento. Aleluia. A sua altura era de 18 metros e a sua largura era de 30 metros. Glória a Deus, aleluia. Sem as tecnologias que existem hoje.
Noé demorou nada mais e nada menos do que 100 anos na construção desta arca. A Bíblia não registra, mas eu posso conjecturar desta forma. A Bíblia não afirma que Noé pregava no seu tempo, mas eu posso conjecturar que ao longo desses 100 anos de construção daquela arca, eu posso conjecturar que enquanto Noé construía aquela imensa arca, durante esses longos 100 anos, eu conjecturo que Noé anunciava aos ouvidos do povo que Deus iria enviar um dilúvio. Aleluia. Ou seja, eu posso conjecturar, eu posso acreditar que a mensagem de Noé naquele tempo era uma mensagem de arrependimento. Glória a Deus. Aleluia. Era uma mensagem de arrependimento aos ouvidos do povo. Então Noé demorou longos 100 anos na construção daquela arca. Ao cabo de 100 anos, diz a Bíblia, que Deus fechou a porta por fora e apenas 8 almas se salvaram. Noé, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as suas noras, suas 3 noras, seus 3 filhos, suas 3 noras, Noé e sua esposa. Apenas 8 almas se salvaram quando Deus fechou a porta da arca. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Noé recebeu de Deus 3 desafios, ou 3 responsabilidades. Podemos chamar de 3 desafios ou 3 responsabilidades. Primeiro desafio ou responsabilidade que Noé recebeu de Deus foi de construir aquela arca, aquela imensa arca, sem as ferramentas que existem hoje e sem as tecnologias que existem hoje. Segundo desafio que Noé recebeu de Deus foi de ajuntar alimento para os da sua casa, para os da sua família, não é? Para a sua casa, para a sua família, e ajuntar alimento para todos aqueles animais que estaria com ele e que esteve com ele dentro daquela arca. Terceiro desafio que Noé recebeu de Deus é de conviver com os da sua família e com todos aqueles animais dentro da arca por longos 1 ano e 17 dias. Foram exatamente 1 ano e 17 dias que Noé, a sua família e todos aqueles animais estiveram dentro da arca. 1 ano e 17 dias. Glória a Deus, aleluia. Então o Senhor deu cabo da primeira geração, a geração de Adão, com as águas do dilúvio. O Senhor destruiu toda a raça humana, desde o homem até os animais da terra, com as águas do dilúvio, e assim o Senhor destruiu a primeira geração de Adão. Glória a Deus, aleluia. Quando encerrou-se o dilúvio, Deus disse para Noé: Noé, sai da arca, tu e a tua família. E Deus orientou a Noé, aleluia, e a sua família a encher a terra, a povoar a terra. E assim o Senhor deu início a um novo povo. Assim o Senhor deu início, aleluia, a uma nova civilização. Aleluia. Então, após o dilúvio,
após o dilúvio, entrou a terceira dispensação chamada governo humano. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Já havia se passado com as águas do dilúvio, Deus já havia destruído a primeira geração, a geração de Adão, e já havia se passado duas dispensações, a dispensação da inocência e a dispensação da consciência. Então, após o dilúvio, Deus deu início à terceira geração chamada, a terceira dispensação chamada dispensação do governo humano. Aleluia. Então o Senhor começou a encher a terra, aleluia, com a segunda geração, através de Noé e a família de Noé. Mas passando a terceira dispensação, chamada governo humano, entrou a quarta dispensação, chamada dispensação patriarcal. Nessa dispensação patriarcal, Deus chamou a Abrão com 75 anos de idade, aleluia, e lhe fez duas principais promessas. Deus chamou a Abrão com 75 anos de idade, Abrão que habitava em Harã com seus pais, com a sua família. Deus chamou Abrão e lhe disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Aleluia. Glória a Deus. Nesta ocasião, Abrão tinha 75 anos de idade. E Abrão, sem saber, a princípio, sem saber para onde ia, porque a princípio Deus não lhe revelou, Deus não disse qual era a terra a princípio que Abraão ia, ou que Abraão teria que ir. A princípio Deus apenas disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. A princípio Deus não revelou e nem disse que terra seria essa. Mas Abraão, obediente à voz de Deus, saiu da tua casa, do meio da sua parentela, em obediência às orientações de Deus, e foi para uma terra que Deus ainda não lhe havia revelado qual seria. Camachou de Comanúcia, Candaraios, Neflacebe Comanavassubicanda, Nakassorebecanda Rabantou, que manda sébia. Manda Cominúcia, Candaravassaio. Deus apenas lhe disse: sai da tua casa, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Depois o Senhor lhe revelou que terra seria esta, a terra de Canaã. Aleluia, glória a Deus. Então Deus chamou Abrão com seus 75 anos de idade, e durante a caminhada, durante as experiências de Abraão com Deus, né? Ainda não era Abrão ainda se chamava Abrão, né? Deus ainda não havia mudado o nome de Abrão para Abraão. Mas durante a caminhada de Abrão com Deus, aleluia, em um determinado dia, em um determinado momento, Deus disse para Abrão: Abrão, aleluia, eu farei de ti uma grande nação. Uma grande nação sairá de ti. E tem mais, Abrão, eu vou te dar um filho. Porque até então Abrão não tinha filho, porque Sara, sua esposa, era estéril. E quem era estéril naquele tempo havia muitas mulheres que eram estéreis, não podia gerar, porque tinha, aleluia, a sua esterilidade, glória a Deus, aleluia, por isso não poderia gerar. Sara era mais uma dessas mulheres que não poderia ter filho.
Então havia muitas mulheres naquele tempo que eram estéreis. Glória a Deus, aleluia. E isto era vergonhoso naquele tempo. Era vergonha para as mulheres naquele tempo não poder gerar um filho. E quando as mulheres gerassem algum filho, os filhos teriam que ser homem para elas serem honradas. Observe bem a situação das mulheres naquele tempo. Se não bastasse a esterilidade que muitas delas tinham naquela época, se uma delas fossem abençoada para ter um filho, elas só seriam honradas se o filho nascesse homem. Eu te explico por quê. Aleluia. Porque era sempre o filho homem, aleluia, que tinha as regalias daquela época. Era sempre o filho homem e teria que ser o primogênito. Era sempre o filho homem e o primogênito que tinha, aleluia, as regalias naquela época. Era sempre o primogênito que era escolhido para reinar. Era sempre o primogênito que com a morte do seu pai, aleluia, herdava as coisas do seu pai, as heranças do seu pai. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então observe bem, o Senhor fez duas principais promessas para Abrão: de lhe dar um filho e de fazer de Abrão uma grande nação. O nome Abrão significa pai de nações. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Vamos continuar aqui. Duas principais promessas de Deus feitas para Abrão: lhe dar um filho e fazer de Abrão bendita nele todas as famílias da terra, ou todas as gerações da terra. Glória a Deus, aleluia. Porém Sara, olhando para as suas debilitações humanas, decidiu dar Agar a Abraão, para que Agar gerasse de Abraão, acreditando que esta promessa deles terem um filho, acreditando que a promessa que Deus havia falado para eles aconteceria através de Agar. Então Sara, acreditando desta forma, ao olhar para as suas impossibilidades, aleluia, humanas, decidiu dar Agar a Abraão, para que Agar gerasse de Abraão um filho, e acreditando Sara que este filho seria o filho da promessa que Deus havia prometido para eles. Aleluia. E diz a Bíblia que assim aconteceu. Agar gerou de Abrão um filho chamado Ismael. E todos que conhecem a história sabem que Ismael não era o filho da promessa. Ismael se tornou um guerreiro, não é? Um caçador, mas não era o filho que Deus havia prometido para o casal. O filho que Deus havia prometido para Abraão não seria junto com Agar. O filho que Deus havia prometido para Abraão seria com Sara. E o mesmo filho que Deus havia prometido para Sara não seria com outro homem, aleluia, mas seria com Abrão. Aleluia.
Glória a Deus. Aleluia. Então o tempo foi se passando, Agar gerou de Abrão este filho que se chamou Ismael, e se passaram 15 anos. Ao longo desses 15 anos, ou ao cabo desses 15 anos, Sara e Abrão permaneceram por 15 anos acreditando que Ismael era o filho da promessa. Foram 15 anos que Abrão e Sara ficaram acreditando que Ismael era o filho da promessa que Deus havia prometido para eles. Aleluia. Só que não era. Ismael não era o filho da promessa. Você que, aleluia, aleluia, todos conhecem a história e sabe que Ismael não era o filho da promessa. Até que ao cabo de 15 anos, Deus vem a Abrão, por intermédio do anjo, né? De uma forma teofânica, Deus se manifesta a Abrão e lhe diz, aleluia, ao cabo desses dias, né? Aleluia, a cabo de tal e tal dia, aleluia, a promessa vai se cumprir. Vocês terão filhos. Sara dará à luz um filho, e este será o filho da promessa. A promessa irá se cumprir. Aleluia. Porque até então Abrão e Sara estavam enganados, ou permaneceram enganados 15 anos. Ismael já tinha 15 anos, e Sara e Abrão permaneceram 15 anos acreditando que era o filho da promessa. E quando Abrão completou seus 100 anos, aleluia, cumpriu-se a promessa. Abrão com 100 anos, Sara com 90 anos, e a promessa se cumpriu. Aleluia. Sara concebeu a Isaque, que significa riso ou alegria. E a promessa de Deus se cumpriu na vida de Abrão e de Sara. Isaque nasceu o filho da promessa. Aleluia, glória a Deus. Mas passando esta quarta dispensação chamada patriarcal, aleluia, glória a Deus, passando esta quarta dispensação e passando Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés, Josué, então entrou-se a época dos juízes. Foram 16 juízes sobre Israel: Otoniel, Eude, Sangar, Débora, Baraque, Gideão, Abimeleque, Tola, Jair, Jefité, Ibizã, Elon, Abidom, Sansão, Eli e Samuel. 16 juízes sobre Israel. Durante a época desses 16 juízes, este tempo era chamado de teocracia. E por que é que este tempo era chamado de teocracia? Dava-se esse nome, ou tinha-se esse nome, porque naquela época Israel não tinha um rei sobre eles. Haja vista que as outras nações tinham reis sobre elas, mas Israel não tinha um rei sobre eles, e por isso dava este nome de teocracia. A teocracia durou exatos 1400 anos, que começou a partir de Abrão e terminou em Samuel. Durante este período de teocracia, e também dá-se esse nome de teocracia, porque Deus
aleluia, era quem reinava sobre Israel. Embora Israel não tinha um rei sobre eles, dava-se esse nome de teocracia porque o próprio Deus é quem governava, era quem governava a nação de Israel. Aleluia. Glória a Deus. Então durou-se a teocracia durante 1400 anos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Durante este tempo de teocracia, já que Israel não tinha um rei sobre eles, Deus agia da seguinte forma. Deus levantava os seus juízes, Deus levantava juízes sobre Israel, e Deus levantou 16 juízes sobre Israel, e através desses 16 juízes, Deus dava livramento a Israel contra nações adversárias. Através desses 16 juízes, Deus dava livramento a Israel contra nações adversárias, haja vista que Israel tinha contra eles várias nações que eram inimigas declaradas de Israel. Várias nações eram inimigas declaradas de Israel, e Deus levantava esses 16 juízes para dar livramento ao seu povo. Aleluia. E através desses 16 juízes, aleluia, Deus salvava a vida do seu povo contra os adversários. Porém, durante a época desses 16 juízes, Deus permitia que muitas das vezes Israel entrasse em cativeiro. Deus permitiu que muitas das vezes Israel entrasse em cativeiro. Aleluia. A Bíblia fala, ou a Bíblia registra sobre alguns cativeiros. Um cativeiro de 13 anos, um cativeiro de 59 anos, um cativeiro de 70 anos, que foi o cativeiro babilônico, e o maior cativeiro da história de Israel é o cativeiro que encontramos em Êxodo, no livro de Êxodo, quando Israel se tornou cativo no Egito, e ficou cativo no Egito 430 anos. Essa foi a pior servidão, e a pior servidão, vamos dizer assim, a mais dura servidão e a mais dura escravidão de Israel na terra do Egito. Porque foram longos 430 anos. Foram longos 430 anos que Israel viveram em aflição, sendo escravizados, sendo humilhados, aleluia, na terra do Egito. O mais longo cativeiro da história de Israel foi esse cativeiro na terra do Egito, que durou 430 anos. Pois bem, meus irmãos, aleluia, vamos adiantar aqui. Durante este cativeiro de 430 anos, aleluia, o clamor do povo chegou até a Deus, porque o povo já não aguentava mais tanta opressão. O povo já não aguentava mais ser escravizado daquela forma. Até que o povo começou a clamar a Deus, e o clamor do povo chegou até a Deus, e Deus decidiu levantar alguém. Estou voltando lá atrás. Estou voltando lá atrás, na época de Moisés. Na época da escravidão de Israel durante 430 anos na terra do Egito.
o clamor do povo chegou até a Deus e Deus decidiu levantar a Moisés, aleluia, e preparar Moisés para libertar a Israel do Egito. Glória a Deus, aleluia. Moisés nasceu em meio a uma chacina. Moisés nasceu em uma mortandade no Egito, porque o objetivo de Faraó, aleluia, Faraó havia determinado naquela época a matar todos os meninos que nascessem. Todos os meninos machos que nascesse, a ordem de Faraó era para matar. Mas como Deus tinha um projeto como libertador de Israel na vida de Moisés, Deus poupou a vida de Moisés em meio a uma mortandade. Deus poupou a vida de Moisés em meio a uma chacina no Egito, porque, aleluia, por causa da nação de Israel, que lá na frente desobedeceu, que lá na frente murmurou, e que lá na frente desagradou a Deus terrivelmente. Mas como Deus ama Israel, como Deus amava aquele povo, por causa do amor de Deus imenso, tão grande, aleluia, para com Israel, Deus preservou a vida de Moisés e o preparou para ser libertador de Israel. O Nabachore bacanto na Assé. Manda gancho menefassuri camanto nagasore becandarasai. Leblando que faça candareva suri camanto como a súria. Nebacebe como a nassa. Diz a Bíblia que Joquebede, mãe de Moisés, juntamente com seu esposo Anrão, não Arão. Arão foi irmão de Moisés, mas o seu pai Anrão. Joquebede e o seu esposo Anrão, que tiveram 3 filhos, Arão, Miriam e Moisés. Naquela ocasião havia nascido Moisés em meio àquela chacina e àquela mortandade no Egito. Todos os meninos que nasceram homem foram mortos por Faraó. E Deus preservou a vida daquela criança chamada Moisés, que havia acabado de nascer. Deus guardou a sua vida em meio àquela chacina, em meio àquela mortandade durante 3 meses, até que o seu pai Anrão e a sua mãe Joquebede, não podendo mais guardar o menino, em meio àquele grande aperto, em meio àquela grande aflição, pegou o menino, colocou dentro de uma arca betumada com juncos, ou dentro de um cestinho, aleluia, e o colocou no rio Nilo. Aleluia, o colocou naquele rio chamado Nilo. Mas diz a Bíblia que as filhas que as mulheres daquela época, como também, aleluia, as mulheres daquela época iam tomar banho no rio Nilo. Aleluia. E já ia descendo o cestinho pelo rio, até que a filha de Faraó, se banhando no rio, encontrou aquele cesto, pegou aquele cesto, gostou daquela criança, glória a Deus, aleluia. E todos conhecem a história, sabe que a filha de Faraó pegou aquela criança, adotou aquela criança como se fosse sua própria mãe.
amou aquela criança, aleluia, e Moisés cresceu na cultura do Egito. Moisés cresceu, aleluia, sendo ensinado na cultura do Egito. Quando Moisés atingiu uma certa idade, parece que Moisés começou a entender que o seu lugar já não era no Egito. E você já está entendendo a mensagem esta tarde. Talvez você passou grande parte da sua vida como eu passei. Talvez você está passando grande parte da sua vida, aleluia, em um lugar que não é para você ficar. Em uma situação que não é para você continuar. Manto como anúncia, labracebe como anavassaio, teri avanchou de como a subianda a calavácia. Parece que Deus já estava colocando ou abrindo a mente de Moisés e fazendo com que Moisés entendesse que o Egito não era o seu lugar. Egito representa lugar de dores. Egito representa o mundo. Egito representa o mundo em trevas. Então parece que Deus já estava fazendo Moisés entender que ele teria que sair do Egito e ir para a terra de Midian. Então o Senhor cria uma situação para você que de repente não está entendendo a situação que estás vivendo agora. Na Calassure Candarava Sebe Comanassaio. Para você que de repente está vivendo uma situação e não entende por que esta situação na tua vida. Não estou pregando para, aleluia, para massagear o ego de ninguém. Não entenda desta forma. Mas talvez tu esteja vivendo uma situação, aleluia, que agora você não está entendendo. Mas saiba que Deus, Ele cria situações para o nosso próprio bem. Deus cria situações, aleluia, para o nosso próprio bem e para que os projetos dele, os planos dele na nossa vida, lá na frente venha se concretizar. Na Candobiassé. E mandou comando Biassai. Leplou que faz tekel anubi candaravassaio. Deus cria situações para o nosso próprio bem e para que lá na frente os seus projetos, os seus planos venham se cumprir na nossa história, venha se cumprir na nossa vida. Deus cria situações. E sabe qual é a situação que Deus criou para arrancar Moisés do Egito? Quando eu digo arrancar, Deus não arrancou, aleluia, contra a vontade de Moisés. Não, Deus fez com que Moisés entendesse, aleluia, que era hora, aleluia, que era hora de abandonar o Egito e ir para outro lugar, e ir para outra terra, conhecer novos horizontes. Na Candaracebe como anúncia Candarábia, debalassore bacanto revacebe como anassúria, miniquiando como anastekel antobevavassá, terevantou que nagassore bacando revassuri Candarábia. Deus colocou na mente de Moisés e Deus orientou a Moisés a deixar o Egito e ir para outro lugar. E para isso Deus precisou criar uma situação. Qual foi a situação que Deus permitiu e que Deus criou? Qual foi a situação que Deus permitiu e que Deus criou? Um dia Moisés viu um egípcio
atacando um hebreu. E Moisés se dispôs a defender aquele hebreu. Moisés se dispôs a defender o hebreu e matou aquele egípcio. Quando Moisés matou aquele egípcio, Moisés o enterrou na areia. Aleluia! Glória! Moisés temeu que alguém descobrisse que ele matou aquele egípcio e logo o enterrou na areia. Mas a notícia chegou até Faraó. Faraó ficou sabendo que Moisés matou aquele egípcio e Faraó queria tirar a vida de Moisés. Então, quando Moisés soube que Faraó ficou sabendo que ele havia matado o egípcio, Moisés entendeu que era hora de deixar o Egito e ir para outra terra, e ir para outra cidade. E Deus orientou a Moisés a ir para a terra de Midian, para o deserto de Midian. Chegando no deserto de Midian, Moisés conheceu as filhas de Jetro, conheceu Jetro, casou-se com uma das filhas de Jetro, por nome de Zípora. Teve 2 filhos, não é? Glória a Deus, aleluia. E todos conhecem a história. Chega um dia que Moisés sobe no Monte Sinai. Aleluia. E lá em cima, no Monte Sinai, Deus fala com Moisés. Deus fala com Moisés lá em cima do Monte Sinai. Aleluia, do Monte Horebe, né? Só para, aleluia, não é? Moisés sobe lá em cima no Monte Horebe e Deus, por meio de uma sarça, fala com Moisés. Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisa é santo. Aleluia. E Deus lá em cima do Monte Horebe, no meio daquela, a sua voz no meio daquela sarça que não se consumia, Deus começa a dar orientações a Moisés. Deus envia Moisés até Faraó. Glória a Deus, aleluia. E há historiadores e pregadores que afirmam que Moisés era gago. E o próprio Moisés afirma que ele era pesado de lábios, pesado de palavras. E esta expressão, pesado de palavras, leva-nos a entender que Moisés era gago. Então Moisés se vê naquele momento impossibilitado, olhando para as suas falhas humanas, para as suas limitações humanas. Moisés diz para Deus, eu, Senhor. Moisés diz para Deus, eu, Senhor, como irei até Faraó? Eu sou um homem de lábios pesados. Aleluia. Mas Deus havia naquele momento, Deus havia escolhido Moisés não naquele momento, mas desde o seu nascimento, como foi dito aqui. Desde o nascimento de Moisés, Deus já havia o escolhido para ser o libertador de Israel. E parece que Moisés não estava entendendo o propósito de Deus. Moisés havia sido guardado quando criança, havia sido guardado quando adulto, havia sido guardado até aquele momento por Deus,
e não estava entendendo que Deus tinha uma obra, uma responsabilidade na vida dele. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Mas adiantando aqui a mensagem, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Vamos voltar um pouquinho. Vamos voltar um pouquinho lá atrás. Vamos voltar um pouquinho lá atrás, na época dos juízes. Porque eu quero destacar aqui 2 juízes. Quero destacar aqui o 6º juiz de Israel, chamado Gideão, e o 10º juiz de Israel, chamado Jefité. Primeiro, o 6º juiz de Israel, chamado Gideão. Glória a Deus, aleluia. Já que havia se passado 16 juízes sobre Israel, e na época do 6º juiz de Israel, Gideão, Israel estava vivendo em uma calamidade muito grande, em uma perseguição muito grande, porque os midianitas fizeram aliança com os amalequitas, e tudo que Israel plantava, os midianitas e os amalequitas destruíram. Tudo que Israel plantava naquele tempo, vinham os midianitas e os amalequitas e destruía tudo. Até que Gideão, o 6º juiz de Israel, Deus orienta Gideão da seguinte forma. Deus orienta Gideão a pegar o restante do trigo, a pegar o restante do alimento, o restante do trigo que sobrou e guardar num lagar, num lugar chamado lagar. Só que todos conhecem a história e sabem que lagar não era um lugar de guardar alimento. Lagar era um lugar onde se fabricava o vinho, né? Se fabricava o vinho da uva, aleluia, e era mandado para o palácio. Era para isso que servia o lagar. Lagar se fazia o vinho, se confeccionava o vinho da uva e era enviado para os palácios dos reis. Glória a Deus, aleluia. Então Deus orientou a Gideão a guardar o restante do alimento que sobrou no lagar. E um belo dia lá estava Gideão no lagar, guardando aquele alimento, malhando o trigo no lagar, e o anjo do Senhor lhe disse, vai nesta tua força, homem valente, vai nesta tua força, varão valoroso. Gideão questionou aquele anjo. Gideão disse, Senhor, quando o anjo disse assim para Gideão, vai nesta tua força, homem valente, varão valoroso, e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Gideão questionou da seguinte maneira: ah, meu Senhor, se o Senhor é conosco, então por que tudo isso nos sobreveio? A opressão, meus irmãos, era tão terrível, tão cruel naquele tempo, que Israel fugia e se escondia nas cavernas, nas covas, e faziam buracos para se esconder dos midianitas e dos amalequitas. Israel fugia e se escondia nas cavernas, nas covas, e faziam buracos
faziam para eles buracos para se salvar dos midianitas e dos amalequitas, de tão terrível que era a perseguição contra eles naquela época. Então Gideão questionou da seguinte forma: se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Até que Gideão, aleluia, até que Gideão, ele fez duas provas com Deus, fez dois testes, fez duas provas com Deus e todas duas Deus lhe respondeu como resposta positiva. Aleluia. Dando a Gideão resposta positiva. Gideão, a princípio, reuniu 32 mil homens para pelejar contra os amalequitas e os midianitas. 32 mil homens. Como que se Deus precisasse de uma grande multidão para fazer o que Ele quer. Como que se Deus precisasse de uma grande multidão para dar vitória a quem Ele quer, para dar livramento a quem Ele quer. Não, Deus não precisa de uma grande multidão. E prova disso, Deus disse para Gideão: Gideão, tem muito contigo. 32 mil homens, Gideão, tem muito contigo, porque se eu der vitória, se eu der livramento a vocês por meio desses 32 mil homens, Halamachere, que manda Súria, Camanda Arábia, remantou com Dubiaçai, eles vão tomar a minha glória e vão dizer que foi os nossos braços, e vão dizer que foi todo esse povo, e vão dizer que por ter 32 mil homens, eles conquistaram a vitória. Então, Gideão, tem muito homem aí. Gideão, 32 mil homens contigo, tem muito homem aí. Faz o seguinte: apregoa em alta voz aos ouvidos deste povo, e diga: todo aquele que for covarde e medroso, que volte. Pregue, Gideão, aos ouvidos deste povo e diga para este povo, reúne este povo e diga para todos eles, todos que forem covardes e medrosos, que volte. Vamos trazer essa passagem para os nossos dias. Quantos e quantos que já estão voltando? Quantos e quantos que nesses dias atuais, a situação nem começou a apertar ainda, não é ainda nem o princípio das dores, porque o princípio das dores será na grande tribulação. Não é ainda nem o princípio das dores e muitos hoje já estão retrocedendo. Ainda nem começou o princípio das dores e muitos hoje já estão entregando os pontos. E Gideão apregou aos ouvidos do povo: todo aquele que for covarde e medroso, que volte. Certamente Gideão disse aos ouvidos do povo da seguinte forma: Deus me mandou dizer a todos vocês, todos aqueles que forem covardes e medrosos, que volte. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. 22 mil retrocederam. 22 mil voltaram atrás.
Restaram apenas 10.000. Ó glória, com Gideão. E Deus tornou a Gideão novamente e disse: Gideão, ainda tem muito contigo. Coloca este povo à prova. Ó glória. Coloca este povo à prova, Gideão. Ainda tem muito contigo. Eu vou fazer o que, Senhor? Faça este povo, leva este povo. Faça o seguinte, leva este povo até o ribeiro. E lá no ribeiro eu os provarei. Lá no ribeiro eu provarei este povo. E quem eu te disser que irá contigo, este irá. Quem eu disser que não irá, este não irá. E apenas 300 ficou com Gideão. Voltaram mais 9.700. A primeira remessa voltou 22.000. Nesta segunda remessa voltaram 9.700, ficando apenas 300 com Gideão. E com apenas 300 homens, aleluia, a batalha foi ganha. Com apenas 300 homens, Deus deu livramento a Israel contra os midianitas e amalequitas. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Agora quero destacar aqui o 10º juiz de Israel, chamado Jefité. Quem era Jefité? Jefité foi filho de um homem chamado Gileade, mas era filho de uma mulher que era prostituta. Jefité era filho de um homem, foi filho de um homem chamado Gileade, e a sua mãe era uma prostituta naquela época. Glória a Deus, aleluia. E os seus irmãos não aceitavam como irmão. Os seus irmãos não o aceitavam como seu irmão. Então os irmãos de Jefité e os moradores daquela cidade expulsaram Jefité da sua casa e da sua cidade. Então Jefité foi morar em uma cidade chamada Tobi. Mas Jefité era um homem de Deus. Gileade, o seu pai, era um homem de Deus. E Jefité era um homem de Deus. Jefité era um homem de guerra. Era um homem valente. E Jefité, quando foi expulso da sua casa pelos seus irmãos e da sua cidade, foi habitar na cidade de Tobi. Mas quando Israel se viu, quando Israel começou a ficar em aperto, porque diz a Bíblia que os amonitas começaram a guerrear contra Israel. E quando Israel estavam em aperto, foram atrás de Jefité para o trazer de volta para a sua cidade. Sabe aqueles que só nos procuram quando o sapato aperta? Sabe aqueles que só nos procuram quando a situação está apertando? Foi o caso de Jefité. Só foram atrás de Jefité porque a situação deles haviam se apertado. Quando eles se viram em aperto contra a nação adversária, aleluia, contra os amonitas que começaram a guerrear contra eles, foram atrás de Jefité. São aqueles que só vão atrás da gente por algum interesse. São aqueles que só vão atrás da gente quando se vê em aperto, quando estão em aperto, aleluia, porque querem se beneficiar, por causa de algum interesse. Por causa de algum interesse, querem se beneficiar através das nossas vidas.
Assim foi o caso de Jefité. Então foram atrás de Jefité foram atrás de Jefité e disseram o seguinte: Jefité, volta conosco para a cidade. E Jefité disse: mas vocês não me expulsaram de lá? Jefité disse: vocês não me expulsaram de lá? E agora quer que eu volte com vocês? E a proposta de Jefité foi a seguinte: olha, eu só volto com vocês, aleluia, se agora, aleluia, eu for honrado. Eu só volto com vocês se agora eu for honrado por vocês. E a proposta de Jefité foi o seguinte, aleluia, a proposta de Jefité foi o seguinte: eu só volto com vocês se eu for colocado como cabeça de todos vocês. E assim aconteceu. Jefité voltou com eles para a sua cidade, e 20 cidades foi conquistada por Jefité. 20 cidades foi conquistada por Jefité e pelo povo liderado por Jefité. Amandassure candarava sebe comanus. Deplacebe comanúbia candarava soreba candarava saia. Ele que antocoma sebe nerrasse candaraios. Deplaçube candarava sebe comanassa. Glória. Então veja bem, meus irmãos, ouvintes da palavra de Deus, você que ouve esta palavra nesta tarde, talvez para muitos você está como se tivesse esquecido.